Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre empoderamento feminino e mais um monte de coisa que acontece dentro da cabeça da mulher. Você vai entender. Se você não entende, provavelmente se você é homem não entende nada, você vai continuar sem entender nada, assim, mas vai entender um pouquinho mais. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas redes sociais, para você fazer o que você quiser com o material que vai estar sempre muito bem editadinho e bem preparado para fazer o que você quiser com ele. Então, se você tem interesse, procure os contatos da Fornexus nos comentários fixados desse vídeo, estão aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para a Ripple, use ripple.com.br. A Ripple é uma loja de roupas, uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal, com roupas de muita qualidade, bem confortáveis e com preço excelente. Entra lá no site da Ripple, escolhe suas peças, tem bermuda, camiseta, bonés, eles acabaram de lançar uma coleção de bonés, tem roupa feminina também, você entra lá, coloca as suas compras, escolhe, faz suas escolhas lá, coloca no carrinho e digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, distribuir o nosso conteúdo por aí, compartilhar, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, se inscreve no canal e fala para as pessoas que estão perto de você, visita o Edcast aí, se inscreve no canal. É importante para a gente crescer. A gente também está nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, vai fazer uma atividade física ou está no engarrafamento, no meio do trânsito, é só você sintonizar e colocar no Edcast lá que vai passar o tempo muito mais rápido, você vai ver. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo nenhum para você não assistir o Edcast. Agora a gente conversa com a Gina Strozzi, psicóloga, mas que é muito especializada no empoderamento feminino, não é isso? Isso aí. O que tem de diferente aí para as mulheres hoje em dia? O que a gente pode falar para elas se empoderarem muito mais aí hoje? Primeiro que a gente está numa era onde a mulher virou foco, que bom, porque ela ficou muito tempo invisível dentro de casa, porque ela era responsável pelas tarefas do doméstico. Então, o mundo público e o mundo privado, o mundo do patriarca e o mundo da matriarca, era uma grande cisão. Hoje em dia, eu acho que, bem direto ao que você está dizendo, a mulher ganhou visibilidade, então isso talvez seja um dos maiores ganhos do nosso tempo. Então a gente ganhou gerência de mulheres, a gente ganhou delegacia da mulher, a gente ganhou políticas, ações para as mulheres, livros sobre mulheres. Então você vai dizer, mas as mulheres sempre existiram e cadê essas mulheres, né? No mundo que é o mundo da ciência, que é o mundo da política, que é o mundo da indústria, que é o mundo do comércio. Então a gente tinha uma cisão grande, né? Porque as mulheres estavam cuidando das crianças dentro de casa e hoje elas saíram. Então esse é um grande ganho. Então, você acha que, porque a gente tem, por exemplo, hoje cota para mulheres na política, né? A gente tem isso definido. E a gente tem as mulheres com uma série de benefícios legais hoje em dia, né? Voltados para as mulheres. E as mulheres sempre tiveram ali. Por que esse movimento está acontecendo agora? 2022 a gente está, né? Por que só está acontecendo agora? Sim, primeiro que é uma reparação, né, meio que histórica. Você acha que é uma reparação? A gente mover as mulheres para este lugar. A mulher, ela estava encucada, ela estava meio que alocada dentro de casa. E olha só, os dados, por exemplo, né, de que mulheres têm carteira assinada, CNPJ, etc., são muito recentes. Então, de 30 anos, de 40 anos para cá. Então, a gente não pode dizer que as mulheres poderiam, porque o espaço público é o espaço do poder, é o espaço da decisão. Então, se a mulher não podia decidir nem direito dentro da casa dela, que dirá decidir para o espaço público e decidir para todo cidadão, homens e mulheres. Na verdade, em algumas casas, a mulher sempre decidiu, né? Que bom, né? A dona da casa, sim, né? Então, que bom que a mulher, em muitas situações, tinha o poder de ser dona de casa e o poder da esposa, que também não era fácil, porque existe uma cultura que a gente chama, né, do macho tóxico e de um machismo negativo, e que muitas vezes não permitiu que a mulher tomasse conta das coisas, tivesse cartão de crédito. Se a gente mostra os números para vocês, eu não vou ficar aqui relatando tanto isso, que
parece que é uma grande bandeira feminista, né? E a gente vai falar de empoderamento hoje aqui, mas exatamente numa vertente que é do cuidado para com a mulher. E se as mulheres hoje elas penetram lugares, né, onde elas não estavam antigamente, é exatamente por essa visão que é uma visão muito acertada, né, da equidade de gênero. Para você ter uma noção, Edu, vamos lá. Os observatórios internacionais mostram que a equidade de gênero, quer dizer, a mulher estará no mesmo lugar que o homem em termos de quanto vai ganhar de salário, ofertas na universidade, etc. Só daqui 40 anos. Vai ter salários iguais. Daqui 40 anos. Então, talvez eu não esteja aqui para ver. Certamente vai estar. Quero estar. A gente que é mais velho não vai estar, não. Quero estar, mas talvez não. Então, a ideia é, por que existe essa previsão, né? Então, se preconiza que a equidade entre homens e mulheres, ela tem ganho grandes forças hoje, grandes avanços, né? Para que haja essa equidade. Mas hoje ela ainda é utópica. Nós temos números de grande desnivelamento em várias áreas, em vários setores. Mas, Gina, o que isso tem a ver com a psicóloga, Gina? O que isso tem a ver com você? Porque a gente está falando de questões, muitas vezes, legais, questões governamentais, questões de políticas sociais, mas o que isso tem a ver com você, que é uma psicóloga? Pois é, Edu, olha, desde que eu me entendo por gente, eu queria compreender o comportamento humano, né? Então, eu entrei na faculdade muito jovem, 16 anos, e mamãe falou assim pra mim, né, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ensinar. Eu já gostava de comunicar o que eu entendia para as pessoas, eu dava aula para as minhas amigas, etc. E eu tive muito claro que eu queria ser professora. Professora do quê? Com 16 anos a gente ainda não imagina, né? E aí eu fui estudando, fiz faculdade de educação. E quando eu descobri a psicologia, eu falei, é disso, eu quero entender o comportamento humano e principalmente o comportamento das mulheres. Então, a minha trajetória curricular... muito, quebra-cabeça, né? E aí, a minha trajetória, ela estava ligada ao estudo das mulheres, né? O TCC da faculdade eu escrevi sobre mulheres, aí eu fiz um mestrado na PUC sobre sexualidade feminina, tentando compreender qual a relação entre o comportamento da mulher na religião. Depois eu fui para um doutorado onde eu comecei a investigar qual era a sensação das mulheres e qual era a ideia que ela tinha de si mesma em termos de identidade. Eu estudei um filósofo francês na filosofia e fui tentando jogar luz sobre esses fenômenos. Fiz especialização sobre mulheres e hoje, para a gente não parar, né, que a atualização sempre, eu curso uma pós-graduação na escola de magistratura, que é sobre direito das mulheres. Então, estou me formando daqui a pouquinho e vou me tornar uma especialista em direito das mulheres. O estudo sobre a mulher, então, o que a psicóloga tem a ver com isso, né? O psicólogo é aquele que compreende o comportamento humano e ele explica o comportamento humano e ele tenta retirar os sujeitos que estão em doença, né? Em patologia, em indignação. A palavra patologia, o pathos, né? É indignação humana e ele é a mesma raiz da paixão. Então, às vezes a gente está tão fervoroso, com tanta energia sobre alguma coisa e muitas vezes eu posso estar patológico nesse aspecto. E aí eu me interesso muito sobre a doença da mulher, quer dizer, por que a gente adoece? Quais são as principais doenças femininas? Por que a mulher fica tão fechada muitas vezes, tão amargurada, tão petrificada e isso gera... Hoje a gente tem grandes campanhas, Edu, sobre Outubro Rosa, né? Novembro Azul, mas assim, Outubro Rosa exatamente, ele vai falar sobre o quanto é que a gente precisa prevenir algumas doenças na mulher, né? Principalmente do campo ginecológico, né? Do câncer, e a ideia é que a gente cuide dessa mulher. E a gente tem estudos, há 4 anos atrás, eu estive no Japão, no Congresso Mundial de Psicologia em Tóquio, e uma das mesas de discussão mais fervorosas era exatamente uma mesa onde se discutia com um professor de Singapura, um chinês, sobre qual a correlação, quer dizer, o nexo causal entre a dor dessa mulher dentro de casa e a feitura, quer dizer, a fabricação de um tumor. E aí, quer dizer, isso é extremamente grave, né? Então, existe relação? Existe relação. Então, as doenças psicossomáticas, né? Por que uma psicóloga se interessa pela doença da mulher? Por que a psicóloga se interessa pela condição da mulher hoje? Exatamente porque é neste locus onde se fabrica muita doença. Então, os sintomas que a gente vê hoje em dia, ansiedade, obesidade, disfunção sexual, até paralisias, alergias de toda ordem, fobias, todo
tipo de disfunção a gente pode colocar num olhar que é um olhar. O que é exatamente genético, o que vem dos pais, dos avós, mas o que não é, o que é fabricação minha. E por que eu adoeço e como é que eu posso me livrar dessa doença. Então este é um objeto para o qual eu olho bastante e trato disso no consultório com as mulheres, né? A gente vai investigando a raiz dessas doenças. E é interessante, Edu, que esse pesquisador, esse chinês, ele chegou à conclusão de que descartar dessas mulheres que tinham condição, né, genética, que tinham uma certa determinação genética, as outras todas passavam por divórcio, passavam por tormentas no casamento, por dificuldades de relacionamento. Então, será que isso fabrica o meu tumor? Será que isso fabrica o meu câncer? Então, são grandes indagações hoje que a neurociência vai resolver, né, que a psiquiatria vai trabalhar como foco de estudo para poder colocar essa mulher num lugar que é um lugar de atenção para o cuidado e para a prevenção, né, basicamente, de doenças e para o cuidado da saúde mental e saúde física dela. Você criou uma academia para mulheres, né? Você ensina, o que você ensina para as mulheres? Eu falo sobre empoderamento, principalmente sobre o que eu chamo de empreendedorismo emocional feminino. Então, explica pra gente o que é isso aí. Uma das grandes fontes, né, de vida para a mulher é o trabalho. Então, a mulher estava apartada do trabalho e hoje ela vai para a faculdade, obviamente, se forma, está em pé de igualdade, com algumas diferenças ainda, como essas que a gente está citando, de salários, etc., de colocação, por conta da maternidade, por conta de licença, às vezes, para cuidar do filho, por conta de uma cultura onde não está imbuída a ideia de que essa mulher pode ser produtiva, por exemplo, tanto quanto um homem. Então a gente está, eu não diria engatinhando, mas a gente está ainda na pré-escola desse lugar onde a gente está aprendendo sobre essas disparidades e sobre as condições que levam essa mulher a estar de pé de igualdade com o homem. E quando eu falo sobre empreendedorismo feminino, por dentro eu estou falando sobre não abrir o seu CNPJ, mas como te ajudar a ter força, coragem, sair dessa zona do medo, que muitas vezes foi a zona da mulher ser incapaz, porque ela não podia aprender matemática, ela não sabia isso, não sabia aquilo, porque ela estava envolta com as crianças dentro de casa. Então, o migrar da mulher, a saída do espaço privado para o espaço público, entra o que a gente chama de construção emocional. Será que essa mulher está preparada para isso? Então, a Escola de Mulher que eu fundei é exatamente um espaço tanto de plataformas interativas quanto também de espaços que são espaços físicos para a gente trabalhar essa ideia de como é que eu posso ajudar essa mulher. Então, por exemplo, uma das aulas é sobre autoestima. A mulher tem autoestima suficiente para ela ser CEO de uma empresa? Para ela comandar homens? Então, quais são as dificuldades? Né? Os homens obedecem uma mulher, ele pode ser liderado por uma mulher? Então, é uma transposição de cultura, muitas vezes, né? De repertório, que é o repertório que está enraizado dentro da gente desde sempre. Então, até que ponto, né? Uma mulher pode ser juíza, uma árbitra num jogo de futebol, né? Nos esportes, etc. Então, essas equiparidades, muitas vezes ela começa... Muitas vezes não, tudo começa por dentro. Então, esse é o grande chavão, né? A gente começa por dentro. E o que eu falo muito é sobre... Faça de você, mulher, o seu melhor negócio. Antes de abrir o negócio, antes de ir para a faculdade, então eu dou muita mentoria para as mulheres. Eu vou conduzindo essas mulheres, eu pego na mão delas e vou conduzindo para que elas realizem o sonho delas. E tem sido muito gratificante. É isso que eu queria que você falasse. Você tem exemplos assim que você viu, de repente, uma pessoa com potencial muito represado que conseguiu dar uma desenvolvida boa, assim, conseguiu explodir com as ideias que ela tinha? Sim, eu quero convidar você que está me ouvindo a me seguir nas redes sociais. Também, claro. Vendo, para que você me siga nas redes sociais. Gina Strozzi, com 2 Es. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né? Eu tenho páginas sobre a mulher líder de si mesma, que é o livro, né? Onde eu trabalho esses termos, onde eu trabalho essas condições para as mulheres. Legal. E esse livro surgiu, Edu, porque eu fiz um curso online. Então, eu gravei um curso e ofereci para as minhas seguidoras, né, e para as mulheres que quiserem trabalhar essas temáticas de como equalizar, quer dizer, como alinhar sexualidade, como alinhar vida em casa, ser esposa, trabalhar, estudar, como lidar com a dupla jornada, que é a mulher que trabalha fora de casa e dentro de casa.
com a tripla jornada, que é a mulher que trabalha dentro de casa, fora de casa, e ela ainda estuda. Então, todas essas cargas são cargas que vão pesando sobre a mulher e muitas vezes fazem com que ela desista. Então, a nossa escola, quando trabalha esses quesitos, ele vai dando aula sobre vamos tratar essa menina lá na infância, porque às vezes essa menina ela foi educada de forma pelo pai ou pela mãe a ser desencorajada a ir para o mercado de trabalho, a ser desencorajada a começar um negócio, a ser desencorajada a escolher a profissão e a carreira que ela gostaria. E aí, você pediu um exemplo, eu tenho um exemplo, por isso eu falei da minha rede social, que vocês podem conferir lá. A nossa rede social, Edu, ela funciona como um grande portfólio do nosso trabalho, né? Onde você pode checar o que a gente está falando. E aí eu tenho uma das minhas mentorandas, que ela chama Cláudia Abreu. É uma menina que veio da roça, que veio da fazenda, uma loura linda, que constituiu família. E ela sai do interior daqui do Espírito Santo e chega aqui da grande cidade, Vitória. E ela cursou lá na cidade dela matemática. E o sonho dela era ensinar matemática, era fazer uma pós-graduação em matemática. Então, quer dizer, ela já estava numa carreira que não é das mulheres, exatamente, né? Então, assim, que embora as mulheres dominem completamente as engenharias, mas a ideia é de que ela se forme em matemática para ser professora. Então, professora podia, né? E aí ela se licencia e ela é jovem e ela vem para cá e ela descobre que numa faculdade daqui, né, da nossa cidade, tem um curso de pós-graduação em neuroeducação, que trabalha as conexões entre como é que as crianças aprendem e por que é que elas não aprendem. E quais são os formatos de métodos, né, que a gente pode incentivar essas crianças a estudarem. No caso dela, se interessou pela matemática. Como é que eu posso fazer, por exemplo, uma criança que tem autismo aprender matemática? Ou uma criança que tem qualquer tipo de limite aprender matemática? Então, ela se interessou por isso, ela entrou na aula. E daí nós nos conhecemos. Eu era professora nessa ocasião, na pós-graduação. Que você também é professora, sou né? professora. Além disso tudo, você também é professora. Aqui na cidade. E outros cursos, tantos fora em São Paulo, etc. E aí, o que aconteceu, né? Ela descortinou, ela se despertou. Ela falou, nossa, olha só, isso se chama inspirar o sujeito, né? A nossa vida, a nossa trajetória, o nosso currículo, a nossa aplicação faz com que as pessoas olhem e digam assim, nossa, eu também quero fazer isso. E ela olhou pra mim, eu estava dando aula. E aí eu cito os meus filhos, falo do meu marido, falo de teóricos. Então a aula é uma grande dinâmica da nossa vida, do correr da nossa vida. E dos saberes que a gente precisa passar ali naquele momento. E ela pensou, poxa, se ela está aqui dando aula, por que eu não posso? E depois da aula ela veio conversar comigo, ela se tornou minha mentoranda. Então eu mentorei ela no que a gente chama de carreira feminina, né, para poder tirar ela do lugar onde ela estava e colocar onde ela desejava. E hoje, após 4 anos, ela inaugurou, né, a maior clínica de neuroeducação da cidade. Então, ali na Reta da Penha, eu convido você, né, a seguir também a Cláudia Abreu. Por quê? Porque é um exemplo claro de uma menina que aparentemente está perdida, que ela já está ali dentro de uma pós porque ela está buscando um lugar de colocação, ela está buscando um lugar onde ela quer se despertar, onde ela quer olhar e dizer assim, gente, eu tô aqui, o que é que eu posso fazer? Porque muitas vezes a queixa da mulher, principalmente de mulheres que não tiveram tanto recurso afetivo e intelectual, ok? Eu vou explicar esses dois. Tá bom, por favor. Elas têm uma dificuldade em visualizar aonde seria um lugar próprio, esse lugar próprio. E aí, quando elas começam a olhar, hoje a rede social, a internet, a globalização nos ajuda muito nisso. Porque antigamente eu precisava ler um livro, né? Esperar que aparecesse na televisão alguém para me falar sobre isso. E hoje a gente tem esse acesso. A gente consegue buscar, né? Exatamente. A gente vai atrás. É a minha demanda, né? Eu vou lá e conecto, quer dizer, com as questões que estão aí e que podem ter essa referência, que é uma referência que a pessoa coloca dentro dela e começa, não é te imitar, mas ela inspirada por você, ela vai buscando dentro do caminho dela alternativas, exatamente, para se tornar tão realizada quanto ela enxerga outras mulheres. E foi o que aconteceu com a Cláudia. Então, assim, quando eu digo, eu acredito que o empoderamento feminino, olha, isso é muito importante, ele é capaz de se realizar através das habilidades que são intelectuais e emocionais. Então, eu acredito, eu sou uma entusiasta da educação afetiva, porque eu não ensino só você a ser psicóloga falando o que é psicologia, mas a viver a psicologia. Então, quando eu dou uma mentoria, por exemplo, eu não falo sobre o que eu vou fazer para ela aprender. Eu vivo
o que ela precisa aprender para ter uma vida que ela almeja, você entende? Então, essa prática, esse lugar calcado na prática é importantíssimo. Pais que às vezes não tiveram... Papai não tinha um Google na mão, tadinho. Então, ele não tinha um lugar para ficar... Ai, como educar meu filho, minha filha tá pensando tal coisa, meu filho tá rebelde na adolescência. Não se tinham essas referências, né? Então, precisava uma revista sair, um programa aparecer, uma palestra na igreja acontecer. E aí, o que acontece? Hoje, a gente tem plataformas como a sua. Você está de parabéns pelo seu, valeu, pelo seu programa, que tem essa iniciativa, exatamente, essa iniciativa de trazer, né, e apostar em nichos tão diferentes para compor esses lugares que são lugares de demandas das pessoas, das mulheres e dos homens que estão nos ouvindo. Isso. Então, essa educação afetiva é, primeiro, calcada no lugar que é do autoconhecimento. Eu sou um pai e uma mãe que amo, obviamente, meu filho, quero o melhor para ele. E esse melhor é o quê? Como é que a gente constrói, como é que a gente educa meninos e meninas? As pessoas têm noção da diferenciação de gênero? As pessoas têm noção do quanto é que eu posso, às vezes, oprimir uma filha dizendo que ela não pode fazer tal coisa, mas às vezes ela tem uma habilidade para X ou Y? Então, essas compreensões, né? Tratar no colo, afirmar o filho. Antigamente a gente tinha uma educação que é muito punitiva, né, e muito desestruturante do ponto de vista do autoconhecimento e da autoestima dos nossos filhos, né? Como foi que você foi acordado, Edu? Então sua mãe abria a janela e falava assim: ó, garoto, levanta logo, porque já tá na hora, você vai perder a van, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo que não sei o que, preguiçoso, não. Essas são construções de negatividade, de um olhar que é um olhar de que eu não consigo. Eu já acordo ouvindo minha mãe como se fosse uma voz profética de que eu sou preguiçoso, de que eu sou meio vagabundinha, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Então isso desencoraja o sujeito exatamente quando ele tá construindo um lugar que é de arrimo, que é de âncora, que é de raiz. Porque essas sementinhas que a mãe e o pai vão plantando no dia a dia, elas são fundamentais para erguer esse sujeito. Como é que a gente acorda os nossos filhos depois que a gente escuta uma palestra sobre construção de autoestima? Então, eu palestro muito sobre, para pais, para mulheres, para homens, sobre como formar pessoas fortes. E aí, muitas vezes eu estou palestrando, Edu, e as pessoas levantam a mão e dizem assim, mas nem eu me sinto forte. Se eu não sou essa pessoa, Gina, como é que eu vou fazer o outro ser? Né? Então, essa ressignificação, da onde você está. Então, você que está me vendo, você que está me ouvindo, onde é que você está? Como é que você chega hoje numa mensagem como essa que a gente está te passando aqui? Que é essa plantinha que a gente vai colocando semente e regando no dia a dia da construção do cotidiano dos nossos filhos, pode fazê-lo um adulto forte, corajoso, de realização profissional ou não. Isso para homens e mulheres. Então, ao invés de você acordar o seu filho já reclamando, xingando e etc., cadê meu Einstein? Cadê o mais inteligente da turma? Levanta, meu amor. Mamãe tá aqui para te apoiar. Seu pai tá aqui para te erguer, para te fortalecer. Edu, eu atendi um paciente há um tempo atrás que ele estava com instalação de doença mental. O menino estava ansioso, deprimido. Ele estava magrinho. Ele saiu do ensino médio e o pai, um cara instruído, dizia assim para ele todos os dias: seu preguiçoso, eu não quero que você coma na minha casa. Você não merece. Você não faz nada, você não passou no vestibular. Desse jeito. Então, quer dizer, o menino saiu do ensino médio, uma criança ainda, 16 anos, tá certo? E aí, ele precisa do quê? De apoio para essa formação. E aí, o pai, que é um cara instruído, porque se é um cara ignorante, vamos dizer, que nunca leu um livro, que vive sei lá onde, você até compreende de onde esse sujeito vem com toda essa construção do rude. Mas que um pai desse não faria isso nunca, né? Com exatamente. Muitas vezes não, mas você pode compreender porque ele não tem formação nenhuma. Então, na ignorância dele, ele pode achar que ele está ajudando esse sujeito a se fortalecer. Esse menino ficou doente. A avó dele pagou a consulta dele e ele veio ao consultório. Em lágrimas, ele chorava. Difícil até se conectar com isso. Ele dizia: doutora, eu não sei o que fazer, eu não passei no vestibular. Mas eu vou te dizer, eu não quero passar no vestibular aqui, eu quero passar no vestibular em outra cidade. Pra assumir, né? Porque eu quero exatamente ir embora daqui. Porque ele estava adoecido, ele estava em prantos, mas ele estava exatamente dizendo
O que é doença mental? Doença mental ou a saúde mental, ela começa no nosso relacionamento. No relacionamento. Então, quando a gente fala de fortalecer mulheres para que elas se tornem mulheres grandes, mulheres realizadas, são mulheres saudáveis. Olha como é difícil um filho encarar um pai que está gritando com a mãe, gritando com ele, que eles são pesos que eles têm que carregar. Então, a gente pode compreender que esse pai, ele está com dívidas, ele está numa situação difícil, tudo isso é compreensível. Só que o que você faz com os teus problemas, isso é construção e habilidade emocional. Então você pega o teu problema e você produz mais lixo, você tem um lixo e produz mais, você tem uma doença e produz mais, a gente sabe que curados curam, doentes adoecem. Então, quando a gente fala de emancipação feminina, a gente está falando exatamente de mulheres que são saradas, curadas, tratadas, mulheres que são levantadas, mulheres que são erguidas, para que elas próprias cuidem da prole dela, para que elas próprias, junto com os companheiros, quer dizer, em nenhum momento essas falas são falas de diabolização do masculino, de forma alguma, porque isso às vezes soa então, com esse tom, né? Eu queria aproveitar e te questionar o seguinte, isso não vale para todo ser humano? Isso que você está falando não vale para todo ser humano? O que tem de diferente no seu trabalho voltado para a mulher? O que precisa ser diferente com a mulher? Sim, a mulher, olha só, a mulher é aquela que vai reger a família. A mulher é aquela, porque a mulher ela tem uma capacidade, né, de organização dos afetos. Então, todo o apelo, né, da nossa capacitação é para que essa mulher se conduza bem. Então, o meu livro chama Mulher Líder de Si Mesma. Lidere bem a si, e aí então você liderar bem os outros. Olha o que esse pai está fazendo, ele não consegue organizar as dificuldades que ele tem com dinheiro, com a visão de um filho produtivo e etc. Esse filho quer ir embora de lá, porque quanta desgraça acontece ao nosso redor, muitas vezes por essa desorganização das funções. Então essa mulher que é uma mulher empoderada, é uma mulher que ela consegue organizar a vida dela. A gente fala muito hoje do declínio do macho alfa, porque se a gente fala do levante dessa mulher, muitas vezes o homem se coloca dentro de uma capa de desempoderado. Então, as minhas palestras empoderam homens e mulheres, porque o homem também precisa estar preparado para ter uma mulher que ganha dinheiro, né, que paga as contas, porque culturalmente ele não foi criado para isso. Eu estou preparado, eu até queria. Você não acha que tem um risco, e a gente vê isso acontecendo muito, de politizar esse termo empoderada, de usar politicamente esse termo empoderada, para até como um instrumento de dominação mesmo, para comandar e se apossar, e alguns agentes políticos se apossarem, e algumas ideologias políticas se apossarem desse empoderada, não para que a mulher seja de fato empoderada, mas para poder ter a mulher ao lado dele politicamente como um instrumento, uma massa de manobra, uma coisa assim? Que triste, né? Mas a gente vê muito isso acontecer, eu né? acredito que os riscos de todos os lados, né, a partir da questão do poder. Então, quando a gente fala do empoderamento da mulher, nada mais a gente está falando do retirada da mulher de um lugar de submissão e subjugamento, né? Então, os dois são iguais, mas para que haja essa igualdade, né, eu ensino muito sobre isso, para que haja esse equilíbrio. A palavra equilíbrio, ela não é paralisada, equilibração, é muito dinâmico isso. Como é que você junta, por exemplo, né, um homem dentro de uma casa, ele foi educado, vamos retornar a isso, ele foi educado para participar dentro de uma família com uma mulher que traz o sustento. Então, assim, o homem foi educado para ser sustentado por uma mulher? Pela mãe dele, ok, tá certo? Mas assim, e quando, por quê? Porque isso resvala... Mas eu acho que você pode falar, vou até te interromper, desculpa, mas assim, eu acho que você pode falar muito sobre isso. A relação do homem com a mãe é muito forte, né? E aí, me vê a história aqui, eu tenho uma amiga que tinha um namorado, e eles chegaram quase a casar, marcaram data, pagaram festa, mas decidiram que não iam casar mais e tal. E aí ela me falou assim, pô, a mãe dele a mãe dele faz tudo por ele. E eu falei com ele, eu não vou fazer tudo por você. E assim, tudo tipo, a mãe dele faz o prato do cara. E questionava ela assim, pô, você vai ter, olha aqui como é que eu faço para você saber depois como é que você vai fazer também. Acontece muito esse tipo de coisa, né? O que você está falando é um exemplo típico, né? Exatamente desse empoderamento que está disfuncionalizado. Por quê? Vamos pensar, né?
eu não vou falar necessariamente da família burguesa, porque hoje ela não existe mais, né? Pai, mãe e filho. A gente tem uma disparidade do conceito de família, tanto que a gente tem até uma dificuldade de estabelecer em norma, né, regra, o que é a família. Porque é consanguíneo, não, é juntamento, é isso, é aquilo. Então, e aí assim, a gente entra até na discussão política de novo, né? sim, exatamente, né? Pode, eu tô deixando não pode? você trabalhar essa questão e eu puxo pro meu lado, por quê? Porque essa construção afetiva, ela vai resvalar em lugares que são extremamente problemáticos. Por exemplo, eu empodero uma mulher e aí o que acontece? Ela desequilibra, porque ela pega muito no poder. E aí ela chega em casa, olha só, ela é gerente lá na empresa dela, tá certo? Ela é gestora lá. Então, ela chega em casa, ela é gestora do marido, do filho, ela é, vamos dizer, entre 1000 aspas, né, da casa, da gerência da casa, etc. Mas ela, às vezes, age, de novo, por uma questão de treino da cultura, né? Ela age muito forte, com muita força. Esse homem tolera uma mulher que age com muita força dentro de casa? Quer dizer, o poder está sobre ela, sendo que o poder sempre foi masculino? Por isso a gente trabalha nessa ideia de capacitação dos dois. Por quê? A mulher tem muito poder, antes ela não tinha. O homem tinha muito poder, agora ele não tem. Então é uma relação de poder o tempo todo, que tem que ser mediada pelas noções de respeito, de equidade, de conhecimento mútuo, de valores, quer dizer, o que você quer se tornar, o quanto é que eu construo com você. Os casamentos hoje mais férteis, né, os mais fortes, mais blindados, são aqueles que o casal constrói junto. Por quê? Porque a ideia, né, de que só eu fico dentro de casa, você faz isso, faz aquilo, ela está em baixa. Por quê? Porque esses mundos, eles ganham um intercâmbio enorme, o mundo privado, que é o mundo da casa, do cuidado dos filhos, etc., e o mundo público, que é o mundo de fazer dinheiro, de cuidar de patrimônio. E hoje em dia é muito mais isso, muito né? mais. E como é que a gente trabalha isso dentro de casa? Então, para te dar um dado, a Faculdade de Medicina da USP tem o PROSEX, que é o Laboratório de Sexualidade da Escola de Psiquiatria. E lá foram pesquisados por que homens sofrem de disfunção erétil. A disfunção erétil é uma disfunção sexual onde o homem não consegue manter a ereção no contato sexual. E muitas vezes está ligado à ansiedade. E o relato, né, uma pesquisa qualitativa sobre isso, mostrou que os homens têm uma fala unânime, que é não consigo manter ereção no ato sexual. Olha isso, sabe por quê? Porque minha mulher tá ganhando mais do que eu. Você tá brincando. Eu não tenho mais poder dentro de casa, então também não... Entendem? Então, assim, olha só, o que é algo de muita intimidade se torna o quê? Instrumento de poder. Por quê? Porque, olha só, como é que eu posso punir essa mulher? Mas eu devo punir essa mulher só porque ela ganha mais do que eu? Então, são questões extremamente subjetivas, simbólicas, que vão se erguendo e vão construindo muros entre homens e mulheres dentro de casa por conta da nova relação com o dinheiro. Que maluquice. Da onde vem isso, esse né? dinheiro? Sim. Então, de novo, a capacitação para cuidar dessas pessoas, né? Você falou de homens que estão muito apegados à mãe. Vocês sabem que eu escrevo uma coluna de 15 Gazeta, dias, não é isso? Exatamente, para a Gazeta. São as minhas colunas de comportamento. E uma das colunas mais lidas é o declínio do macho alfa. O título é o declínio do macho alfa. Por que o macho alfa... Por que aquele macho alfa que a gente tanto procura? Quem que é o macho alfa, né? É o forte. Eu sei quem é. É aquele cara fortão que usa o bigodinho, né? Exatamente. Então, assim, era o cara que é o chefe da família, né? Que era o grande patriarca. Ele ainda tá... ele tá meio que diluído, vamos dizer, naquela imagem antiga, né? Do que é o cara que paga todas as contas, que faz isso, que faz aquilo. E hoje, quando a gente fala dessa mulher equiparar, é uma mulher que também vai construir isso junto, né? Por que eu tenho que sair com você e toda vez você paga a conta? Deixa eu pagar também. Você não precisa se sentir ofendido por causa disso. Me apresenta uma dessa aí. E aí, e como que a gente lida no dia a dia com essa mulher? Será que eu consigo fazer manutenção de casamento com uma mulher assim? Porque as pessoas não foram treinadas ainda para isso, você entende, Edu? E aí, quando essa mulher tá muito forte, ela faz o quê? Ela coloca o par dela para fora de casa. Porque é tanto poder que eu não pode ter dois bicudos dentro de casa, dois poderosões. Então, eu não consigo achar um equilíbrio. Deveria, né? Que bom. Mas pode ou não pode? Pode ter sim. Pode ter sim. Só que as pessoas não conseguem ainda lidar com isso. E verdade. acontece que as mulheres hoje, a mãe solo,
né, é uma realidade no Brasil e no mundo, É. né, de números assim. Cada vez mais. O IPED mostra isso, IBGE, todos os grandes índices vão mostrar o quanto a mulher está sozinha dentro de casa. O IBGE mostrou no último relatório que a gente tem 54% da população das nossas casas, no doméstico, cuidados por mulheres. 54%. É mais então, da metade, mais né? da metade. Então, elas são regidas por mulheres. São mulheres que saem, que trabalham, que trazem o sustento, que ordenam o mundo do sentido dos filhos e o mundo financeiro também. E aí eu pergunto, onde estão esses homens? Então, quando eu escrevi O Declínio do Macho Alfa, é exatamente uma reflexão. Eu convido vocês a lerem, só procurar lá. Está disponível lá? Sim, só digitar lá, O Declínio do Macho Alfa, a gente não precisa pagar para ver, porque a Gazeta tem umas restrições. Não, mas lá. eles estão abertos, né? Várias colunas minhas estão abertas. Ótimo. E Essa aí, tá. Tá, ou procura dentro do meu Instagram, tá bom? Que daí é só você me escrever que eu te aponto lá o link. Legal, ótimo. Bem legal. Se eu rolar lá também, você acha. E aí eu vou trabalhar exatamente isso. A mulher tá tão forte que o homem é um ser dispensável nesse aspecto. E aí o que acontece, gente? Ó, presta atenção, vou dar uma canja aqui, hein? O que acontece? Esse cara tá tão frágil que ele perde o espaço de dentro de casa, ok? Então tem dois aspectos. Ele sai dessa esposa, deixa os filhos e volta pra casa da mãe. Porque a mãe tá velhinha, eu vou cuidar da mãe, eu vou ajudar a mãe. Então ele fica meio na rua, isso, aquilo, que não sei o que, e volta pra casa da mãe, ok? Péssimo. Ou essa mulher põe ele pra fora e aí ela vai formar esse menino. Pensa o menino que vai ser criado sem o pai. Então ele vai perder a referência masculina, tá certo? Por quê? Porque a mulher, ela fez o quê? Ela não suporta, vamos dizer, e o macho que estava com ela também não suporta ficar ali naquela situação. Então, a gente tem esses números que eu acabei de citar de mãe solo. Então, a mãe solo está cuidando dos filhos. E quando eu cuido sozinha dos filhos, onde está a referência do pai? Onde está a referência do patriarca? Se ele não está lá direto, ele perde, exatamente. Né? Ó, a palavra patriarca vem de patrimônio. Ok? E patrimônio significa o quê? Poder. Então, se eu não tenho mais o patrimônio, o patriarca esvaziou. Essa figura dele foi esvaziada. E aí eu tenho uma mulher, Edu, que é uma mulher muito forte, cuidando da prole. E quando ela cuida sozinha da prole, ela protege os meninos. Por quê? Porque existe um reflexo psicológico, né? Que é, eu tô sem namorado, tô sem marido, mas eu tenho 2 meninas e um menino. Eu trago o menino. Existe um afeto forte entre mãe e menino, que se chama complexo de Édipo, né? Que é uma atração forte entre os dois, que ela é emocional. E aí eu abraço esse menino e o Édipo, ele precisa ser resolvido. Como é que se resolve Édipo? Quando o pai vai lá e puxa aquele menino daquele lugar. Falou, garoto, acorda, vai procurar sua namorada. Cadê sua namorada? Vaza daqui. Essa mulher é minha. Só que não tem esse cara pra falar isso, porque o cara tá fora de casa. Então, quando a tua amiga fala, né? Ai, meu Deus, ele fica amarrado na mãe. O cara sai de lua de mel, ele bate uma selfie e manda pra mãe. Você fala, peraí, publica uma selfie comigo, pelo menos. Não, ele manda, porque a preocupação dele é a mãe. Então, são mães muito fortes, que tomam conta do masculino. E nós teremos, por consequência, uma sociedade de machos frágeis. Porque eles estão abraçados na mãe. E aí bagunçou tudo. E aí o que a gente tanto quer, que é o macho alfa, cuidando de mim, fazendo isso, fazendo aquilo, eles não estão em extinção. Respondendo a tua questão, que é, Gina, como é que a gente trabalha com esse descontrole do poder feminino e masculino? Então, mulheres muito fortes, desempoderando os machos, a equação precisa fechar. Então, eu preciso ter equilíbrio, por isso a Escola de Mulher e tantas outras plataformas vão educar essa mulher para que ela faça o quê? Que ela alinhe e agregue, porque ela não precisa perder nada. E, às vezes, essas disfuncionalidades fazem com que eu perca. Eu tô perdendo o quê? Eu tô perdendo o pai, eu tô perdendo o pai dos meus filhos. E esse menino também precisa ser educado, porque hoje a gente tem uma força enorme com relação a essas mulheres. Grande parte das minhas palestras é para educar esses homens. Então, Edu, eu tenho empresas que me contratam para falar sobre isso com os homens. Então, a gente tem uma demanda enorme para tratar das mulheres e cuidar delas, e a demanda é tão igual do outro lado, que é, mas olha só, eu já tenho uma CEO aqui que é mulher, Gina. Então,
cuida dos meus homens, quer dizer, cuida dos meus machos para que eles consigam evoluir nesse aspecto e sob a liderança de uma mulher. Exatamente, produzir igual, transformar o saber deles com ela, obedecer, entre aspas, ser liderado por alguém. Então hoje a gente fala muito dessa liderança carismática, né? Que é esse líder que ele seduz o outro, né? Que ele leva com o outro. E se a mulher é cada vez mais procurado, exatamente. Né? E se a mulher, isso em todas as formações, né? E eu dou aula para MBAs e a gente tem muito claro essa noção de como é que a gente forma esse cara. Né? Principalmente esse homem e mulher carismático. Se a gente está com tanta rebeldia, né? Porque o ser humano em si está meio desacreditado dessa noção de carregar o outro. Mas é possível formar uma pessoa carismática? Isso não é da pessoa? É uma característica que ela precisa ser despertada. Né? Então, nem todo mundo tem. E aí a gente vai emprestar mesmo que artificialmente, né? Para as pessoas irem compondo a identidade delas. Isso tem mecanismos que você faz para fortalecer determinadas áreas. Mas líderes carismáticos, eles são natos, né? Exatamente. Mas a gente precisa descobri-los. Então, muitas vezes, eu não consigo descobrir porque ele está encoberto por uma depressão, ele está encoberto por questões que são de tensão, de estresse, da casa de onde eles vieram, da educação que foi dada a eles, dessas disparidades que existem dentro do lar. Entendam que a micro-sociedade, a nossa família, ela é a expressão real e total da macro-sociedade. Então, a nossa família hoje está bem desmantelada, ela está com reorganizações de toda a ordem, e a sociedade também. E por isso hoje as empresas, as comunidades em geral, né, vão olhar para a família e vão dizer assim, como é que a gente explica a questão da saúde mental? Olha só, a última década foi a década da produtividade. Então, todos os workshops, ferramentas, tudo de habilidade para produzir dentro da empresa. Só que eu produzi tanto porque eu tinha que bater meta, eu tinha que ganhar uma viagem, eu tinha que fazer isso, aquilo, que não sei o que, eu pirava, eu trabalhava em casa, fazia isso, aquilo, que eu fiquei altamente doente. Então, hoje a gente tem o burnout, que foi, você fala disso classificado também, né? esse ano, né, como doença, entre aspas, né, ocupacional, quer dizer, uma doença que nasce ali daquele lugar, um estado, na verdade, né, de defasagem psicológica, social, física, que nasce desse lugar, que é o lugar de um ambiente de trabalho extremamente esgotante. Então, assim, tipo, eu vou lá e sugo até, e aí eu quero que o cara produza a partir disso. Então, a gente teve uma década de produtividade, agora a gente vai ter, possivelmente, uma década de cuidado e de prevenção para com a saúde mental. Diminui o ar um pouquinho aqui, cara, se puder, por favor. Até dar uma desligadinha aí, por enquanto. O que eu queria te perguntar é o seguinte, nesse ambiente de mulheres muito fortes, ou cada vez mais fortes, e o homem cada vez mais fraco, e a mulher se separando do homem, a gente tem, e falando de família também, a gente tem visto acontecer famílias que não têm modelo tradicional, mulheres com mulheres, homens com homens, adotando filhos. Como é que eles têm que lidar dentro de casa e dentro não só dentro de casa, mas fora de casa também, para ser o mais próximo de ter uma vida normal e aceitável? Porque a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente conservadora e extremamente preconceituosa em relação a isso. Você tem casos assim que você recebe? Como é que você lida com isso? Sim. Olha, hoje a gente tem, claro, né, dentro das empresas, por exemplo, gerências de diversidade. Então, os gerentes, né, que vão trabalhar, os heads de diversidade, eles estão lá postos para quê? Exatamente para fazer esse tipo de inclusão. Porque você falou bem, né, a gente está num lugar onde a gente está meio que tateando ainda essa questão do poder sendo retirado da mão do masculino, e ele ganha uma trajetória que é uma trajetória que não necessariamente eu consigo controlar. Então, existe uma repercussão grande a respeito hoje dessa democratização do lugar, que é o lugar do afeto. Então, o meu afeto está disposto hétero, homossexual, bissexual, hoje com novas leis, com novas regras de favorecimento ao sujeito para que ele seja envolto no lugar de liberdade. Então, você falou, né? A gente está numa sociedade que ainda é uma sociedade extremamente conservadora, né? Em vários pontos de vista, mas exatamente na expressão do sujeito, quer dizer, de liberdade. E eu acredito que foi exatamente a bandeira do feminismo que fez abrir este lugar, não como consequência necessariamente, mas exatamente como
uma hipoteca cara que a gente levava nos ombros, né, dessa invisibilidade desses sujeitos que não se alocavam em nenhum desses padrões normatizados. E hoje a gente tem a dissolução desse lugar. Então, assim, ele tá fluido, ele tá caminhando para um lugar que é um lugar Você acha que já é fluido? Sim, ele tá caminhando para um lugar, principalmente porque a gente vê hoje, né, trabalho muito com as empresas e as empresas já criando setores de cuidado para com essa situação. Mas aí eu vou te perturbar de novo com essa coisa da política, porque isso tem muito de política também. E Sim. muitas vezes a empresa faz isso como uma forma só de marketing, né? E não funciona direito. Sim, a grande empresa hoje é do marketing, né? Então, exatamente. De que forma eu vou usufruir disso, isso, né? E na verdade é um ganho. Então, por mais marqueteiro que seja a ação ou a estratégia, no final das contas tem um ele efeito. Tem um ganho que é um ganho substancial no sentido de ter o direito dele guardado, preservado de ação e de escolhas. E isso não interfere na produtividade, isso não interfere na questão da empregabilidade ou não, ou interfere. Então, a gente está discutindo muito essas questões. Por exemplo, olha só, eu falei que eu estou cursando uma pós-graduação em Direito da Mulher. É a primeira no Brasil em Direito da Mulher. A gente está em 2022. Então, estão fluindo muitos estudos, muitas novas ações a partir de lugares que estão calcados já, né, de resistência, vamos dizer, né, de uma posição que é uma posição de onde estão essas mulheres e o que elas precisam para seguir neste lugar. E ao mesmo tempo você fala assim, a gente está em 2022 e agora uma pós-graduação de Direito da Mulher. E se você analisar friamente, não tinha que ter direito da mulher, tinha que ter direito de todo mundo. Exatamente. Mas precisa, você acha que precisa ter? Então, é a mesma resposta de precisa ter uma delegacia para a mulher? Precisa ter ações próprias para as mulheres? Exatamente. Resposta, políticas de inclusão, exatamente, esse a tipo resposta de coisa. É aquela de que eu dei no início, de que a gente estava na invisibilidade. Isso prova a nossa invisibilidade. Isso prova um lugar onde a gente não tinha espaço. Então, a medicalização, por exemplo, ela é baseada no peso do homem, mas cadê o peso da mulher? Então, as dosagens, sim. Então, desde questões de saúde coletiva e etc., aonde está a mulher nesse lugar? Então, o homem sempre foi a referência. E essas ações hoje são buscas de retornar uma referência que é uma referência um pouco mais plural, uma referência que absorve essas disparidades e vai tratar isso como não fora da norma, porque a norma era o masculino. Então, onde está a mulher nesse lugar? Então, os estudos de gênero hoje, no planeta todo, eles vão dar conta do quê? De minimamente igualar essa mulher. O que acontece, Edu, é que muitas vezes a gente não consegue visualizar isso. As pessoas às vezes escutam a gente falar e falam, nossa, mas você está exagerando, não é assim. Como que você é casada? Você tem um monte de menino. Nós temos 6 filhos lá em casa. Nossa, e aí, 6 filhos? Exatamente. Eu e meu marido. A junção de 6 filhos, todos homens. E como é que a gente... Então, assim... Todo mundo é homem? Todo mundo homem. Só tem você de mulher em casa? Só tem o Reinaldo. Então, assim... E aí eu te pergunto, né? Isso precisa do quê? De capacitação emocional, tanto minha quanto deles, para que a gente viva em harmonia. Porque senão, esses machismos tóxicos começam a se levantar. O que é esse machismo tóxico? Essa agressividade contra a posição da mulher. Eu sou minoria lá em casa, então assim... Sempre. E como é que eu vou ficar na minoria e não vou ter vontade expressa e não vou ter vontade realizada? Não. Então, são, de novo, esses diálogos aqui embaixo, dentro da família, que vão ampliando para um lugar maior, onde a gente pode dialogar bem, sim. Um pouquinho antes da entrada da pandemia, eu estava fazendo aqui em Vila Velha, foi bem interessante. Foi a primeira vez que eu palestrei em praça pública, aqui na periferia. E foi muito legal, porque a gente estava falando sobre como que as mulheres podem se defender, né? E hoje a gente tem, por causa desse levante, a gente tem boxeadoras, a gente tem aqui na cidade uma grande boxeadora. Quem? Né? Não conhece? Isabela Moisés. É uma conheço. menina incrível que está abrindo carreira para as mulheres em torno dessa ideia de que como é que uma mulher pode circular no boxe? Pode ser uma profissional do boxe, que é até então um lugar visto como agressivo, como pulsional, como masculino, como violento. Então, até que ponto essa mulher está emancipada para que ela penetre neste lugar, que é um lugar de cultura masculina, ela seja respeitada, mas antes de tudo, ela possa ser realizada num talento que é dela. E ela pode ser ali aprender. Eu adoro as práticas dela, porque a gente pode fazer o quê? Edu, a gente pode educar as mulheres a se defender.
né? Então a gente foi educada, tem unha grande, isso aqui não sabe dar um tapinha, não sabe fazer nada. É lógico que não é aqui uma defesa, uma apologia à cultura, né, do revide, disso, daquilo, mas as mulheres precisam se proteger, né? Então, saber se proteger, saber se proteger. Então, defesa pessoal é uma das questões que a gente trabalha tanto e é importante, porque a defesa pessoal nada mais é... A gente tá falando de um instrumento que se chama box, mas a gente fala de tantos outros que se chamam como, de novo, autoconhecimento, direitos da mulher, né, conhecimento do par, conversa, negociação. Até que ponto a gente pode colocar tudo num lugar onde a gente negocia e ninguém perde? Porque a negociação é esse lugar onde a gente vai concordar. E aí eu cedo um pouquinho daqui, e você sai de lá. E aí a gente vai falar de equilíbrio. E esse equilíbrio fala de um lugar de paz, um lugar solidário, um lugar de empatia, né? Empatia, eu entrar no sentir o que o outro está sentindo. Então, até que ponto a gente tem isso entre homens e mulheres? Essa é uma questão que a gente vai discutir. Ficou tudo mais difícil durante a pandemia, por causa da pandemia? Como é que foi para você a pandemia e como é que foi se relacionar com esses assuntos todos voltados para a mulher? Sim, as mulheres ficaram muitas vezes com algoz, né, dentro de casa. Isso. Então, como que é? Mais expostas a risco. Ao mesmo tempo, a gente teve mecanismos de defesas importantes, a sociedade se abrindo, né, e buscando solucionar essas questões com apoios de farmácias, as mulheres com X na mão, buscando ajuda. Exatamente. E essa cultura, que é uma cultura de fomentar dentro das pessoas um alerta, uma observação cuidadosa sobre o que a tua vizinha está passando, o que você está passando, ganhou bastante no meio da pandemia, porque a gente tinha um lugar onde as mulheres estavam presas com o agressor e não podiam sair, né? Então, os números, Edu, não vou nem citar aqui, são... Assustadores, são escandalosos, né, do despreparo das pessoas, porque a pandemia foi um grande laboratório da existência, né, eu ficar com meu par 24 horas, porque eu acordo, te dou um beijinho, tomo meu café e vou embora, vou malhar, depois vou trabalhar e eu volto à noite. Então, esse laboratório funcionou... Conviver é difícil, Conviver é difícil. E aí... Aguentar o outro é difícil. E os números de divórcio aumentaram, assim, enormemente, junto com o de agressão contra a mulher, né? Porque ali, preso ali dentro, o que eu posso fazer? Né? Quem é que manda ali? E aí a gente viu homens isolados dentro de um quarto, né, pedindo comida, como quase uma carcereira, indo lá entregando a comida, celular, etc. E eles não circulavam pela casa para cuidar dos meninos, para cuidar dessa coisa da escola funcionando dentro de casa. Então foi um grande caos. Na verdade, ninguém estava preparado para isso. Né? Verdade. Não há aqui um tom que é um tom assim, arbitrário, né, de julgar. Não é isso, mas a análise fria, né, é uma análise de fato a gente não está preparado para se relacionar assim com tanta intimidade tão de perto. É impressionante isso, né? É impressionante. Aí você falou que tem 6 filhos, né? Sim. E vão ser todos 6 machos alfas? Então, a gente está tentando formá-los, né? Eles têm, expressões naturais, né? Cada um com a sua identidade, sua personalidade, mas a ideia é que sejam meninos saudáveis, né? Esses meninos que amem a si, que se realizem e que possam procurar pares, né? Que são pares que realizem o desejo tanto da orientação deles, né? Para o que eles gostam, o que eles pretendem, né, para a vida deles, e a gente como pais, né, lidando com 6 diferentes, então assim, como é que eles são? Então esse respeito, uma grande tarefa dos pais é a aceitação, né? Então como é que eu aceito meu filho? Eu aceito meu filho, eu quero fazer dele uma mini Gina, um mini Edu. Então, esse respeito, né, que vem da aceitação, o que o meu filho deseja para a vida dele. E é assim, quanto melhor eu criei meu filho, mais independente ele é de mim, mais liberdade ele tem para agir para além de mim. Então, isso mostra, essa parte muito é difícil, né? mas isso mostra que eu fiz a minha parte, entendeu? Que eu tive equilíbrio, que eu mostrei, que eu vivi e que eu fiz ali a minha parte. Então, eles vão se tornar o que eles desejam, né? Mas a partir dessas raízes, de novo, dessas sementes que a gente planta ali para eles no dia a dia. Você falou que você fez mestrado em sexualidade feminina, né? Isso também é um fator de intimidação, quando a mulher consegue e sabe exatamente o que ela quer, quando se trata de sexualidade, isso também é um fator de intimidação em relação ao homem, deixa o homem mais fraco também.
apaga um pouco esse macho, vai diminuindo o poder desse macho alfa também? Sim, o corpo da mulher como poder capital, né, sempre foi usado a favor e contra ela, né? Então, assim, e principalmente contra quando ela é objeto sexual, né, quando ela é objeto só de atração. Então, hoje, com a liberdade da mulher e a emancipação, essa emancipação que a gente fala, por exemplo, né, a emancipação financeira, ela é super importante porque ela coloca a mulher num lugar onde ela deseja estar. A emancipação que foi dada a ela com a pílula anticoncepcional. Antigamente, as mulheres tinham relação com o marido e elas ficavam grávidas, tinham um filho, 2, 3, 4. Então, onde está o planejamento? Mas como que eu vou planejar se eu... Né, não tenho os meios para isso. Se eu vou dormir com meu marido... Então, assim, isso não tem os meios, exatamente. Então, todos esses são instrumentos de apoio a esses direitos que são fomentados pelas mulheres, mas de manutenção do desejo dela de ir e vir, de liberdade, de ser quem ela deseja. E o corpo faz parte disso. Então, o corpo da mulher sempre foi cativo do marido, né, como objeto do marido, como objeto de reprodução. E hoje, desde a pílula anticoncepcional até hoje, né, com as novas formas dela se colocar com relação a isso, quer dizer, o corpo hoje é poder dela. Então, ela faz do corpo, né, o que ela deseja. E a gente vê uma discussão enorme em torno da questão de estupro, por exemplo, né, de assédio. Por quê? Porque todas essas questões não eram tratadas, de novo, porque o macho dominava, né, e aí ela tinha que ceder, tinha que fazer isso. Tinha não, né, mas assim, a prática da mulher era um lugar onde ela não tinha onde gritar, ela não tinha onde escoar, ela não tinha onde verbalizar que ela não queria, tal. Para você ter uma noção, a patologização, né, essa despatologização, ela é extremamente moderna. E a mulher que gritava antigamente, a histérica, né, ela era posta onde? No sanatório. Então, só porque eu tive uma crise dentro de casa, hoje as pessoas gritam, fazem isso, fazem aquilo. Então, assim, hoje é autorizado, né, a mulher tá menstruada, então ela tá com hormônio. Então, assim, a ideia de que existem características femininas e masculinas, né? E hoje essa compreensão ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E o que a gente dá é todo momento ferramenta para que as mulheres entendam o lugar delas e para que elas transitem este lugar do jeito que elas desejarem. Você acha que a mulher tem mais domínio sobre ela mesma hoje em dia? Você trabalha isso nas mulheres para que elas tenham mais domínio sobre elas mesmas hoje em dia? Sim, é o título do meu livro, Mulher Líder de Si Mesma. Então eu lidero a mim e lidero os outros. Para eu liderar a mim, obviamente, a gente não está falando de um ponto de vista utópico, né? Porque existem várias restrições, várias formas de impedir, né, algumas grandes liberdades. Mas a liberdade de dentro, que é o que eu trabalho. Então, assim, o que você quer ser? Como é que você se vê? Essa construção, ela é extremamente íntima e via de regra, eu não teria ninguém para dizer que, assim, eu não teria um exemplo para dizer, ela não pode fazer tal coisa, ela não pode sentir tal coisa, ela não pode desejar tal coisa, né? Se na prática isso vai se desdobrar, a gente tem várias questões, né, de contexto, de ambiente, de leis, né, de questões financeiras, etc. Mas a ideia é que a gente fortaleça essa mulher para que ela atinja um lugar de liberdade total. E essa liberdade total fala de emancipação de dentro e de fora. Quando ela se fortalece, arranja o trabalho dela, abre a empresa dela, ela se empodera do ponto de vista também econômico. A mulher que tem liberdade econômica é uma mulher que ela não precisa ficar dentro de casa sendo coagida, sendo humilhada, sendo agredida. Por quê? Porque ela não come arroz e feijão que o marido dela põe dentro de casa, que o agressor põe dentro de casa, você entende? Então, hoje a gente fala muito, né, de como é que a gente pode apoiar ações a favor da mulher. Meu esposo, por exemplo, ele tem uma startup, um aplicativo que se chama EasyBee, que é a favor do quê? De apoiar as mulheres de serviço doméstico. Então, ele vai captando as meninas que são faxineiras, que trabalham com serviço doméstico. Então, pensa, ela estava dentro da casa dela sem fazer nada, porque ela não tem estudo, ela não tem outro... Então, ela vai lá e faz a inscrição no aplicativo. Amanhã ela pode começar a trabalhar. Então, tanto ele ajuda a mulher a não ficar com a carga mental muito forte dentro de casa, fazendo tudo dentro de casa. Então, eu tenho um compromisso amanhã, isso e aquilo, e eu não vou dar conta de limpar toda a minha casa hoje. Então, eu vou lá no aplicativo, é como se fosse um Uber. Escolho uma funcionária, né, uma colaboradora, e ela vai na minha casa e limpa pra mim. Então, é um aplicativo, por exemplo, extremamente feminista do ponto de vista da emancipação da mulher. Por quê? Porque ele ajuda a mulher que está desempregada a ter
Uma fonte de renda. Uma fonte de renda, e ele me ajuda a contratar uma outra mulher, então eu estou apoiando o trabalho de uma mulher para me ajudar. Então eu levanto uma mulher e ela me levanta também. Eu ajudo essa mulher, ela me ajuda também. Então são ações importantes, né, influenciadas exatamente por esse pensamento, que é um pensamento de o que eu posso fazer para tirar a mulher desse lugar de subjugação. E esse pensamento, e esse clichê, esse lugar comum de que mulher disputa com mulher? Existe, né? Às vezes a gente se arruma para outra mulher. O que acontece é uma cultura forte, né? Da beleza, do corpo, de micro, às vezes, diferenças que existem entre mulheres. Mas a gente hoje evoca muito uma construção que é da sororidade. Soror quer dizer irmã. Então eu sou tua irmã. Não precisa competir comigo, vamos ganhar juntas. Essa é uma visão também nova. Mas essa aí é difícil. É difícil, mas ela é proliferada, né, dentro de ambientes onde as mulheres têm muita convicção de que nós estamos juntas nesse lugar, nessa missão. Né? Antigamente aquela cultura, né, de amante, de não sei o quê. Então assim, hoje esses novos estudos, eles vão mostrar que a mulher está dissolvendo essas ideias de competição, de competitividade dentro do mesmo gênero, né? Que é uma coisa que, olha só, na mulher não era, no homem também existe, mas era muito mais velado, né? O meu relógio é mais caro do que o seu, o meu carro é melhor do que o seu, o meu... Então, assim, eram questões que não apareciam tanto, mas na cultura feminina, né, a gente grita, a gente chora, a gente fala. Então, a ideia é de que a gente consiga construir um lugar onde as mulheres também estão menos críticas com elas próprias e com as outras, né? Então, eu tô falando aqui, expondo para você, e quem é que tá me ouvindo? Com que ouvido ela está me ouvindo, com que chave de leitura ela está me interpretando. Então isso também tem a ver com essa cultura, que é uma cultura que muitas vezes a gente, não, isso é bobagem, aquilo não existe. Então é um lugar muito mais democrático para mulheres se construírem e apoiarem outras mulheres. Entendi. E o que a gente faz? O que o homem faz com esse monte de informação, com esse monte de coisa que a gente tem que observar, que a gente nunca observou antes? Como é que a gente age com essa mulher aí que é a poderosona, que pode tudo, que tem liberdade? Como é que o homem tem que agir? Eu acho que a primeira reação é de não ser violento, porque uma das principais consequências hoje, né, dessa visão de uma mulher que eu não sei quem é agir com agressividade. Então, não precisa ser agressivo. Eu acho que a gente pode trabalhar num lugar que é o lugar da construção do diálogo, da construção de um lugar onde é uma comunicação não violenta, tanto do ponto de vista verbal, psicológico, simbólico, quanto físico. Então, o homem foi de novo, educado num lugar das reações, né? A própria testosterona, ela tem essa pegada, né? E aí, criar de novo um lugar onde é um lugar não comum, né? Porque o lugar comum é do homem reagir, fazer isso, aquilo, até como, é legítimo que ele faça. Não, não é legítimo que você faça. Não é legítimo. Então, como é que antigamente era mais fácil você lidar com a mulher porque você falava e ela calava. E hoje as mulheres, ela tem voz. Então, eu vou falar para não adoecer, eu vou falar para me posicionar e eu também vou falar para te amar. Então, os homens precisam aprender. Por isso, tantas ações, né? Eu fui dar uma palestra, 5 ações para a Polícia Militar aqui da nossa cidade. Legal. E foi incrível, né? O auditório só de policiais militares. Homens? Só de homens? Tinham mulheres também, mas a palestra foi para os homens, da construção de uma masculinidade não tóxica, da construção de homens que conseguem ouvir. E, Edu, foi interessante que ao longo da nossa explanação tinham homens emocionados, que diziam, poxa, já errei muito. E às vezes ao final da palavra, quantos homens diziam assim? Porque a palavra é exatamente para isso, para desconstruir esse lugar onde você muitas vezes destrói o relacionamento, porque eu não sei lidar. Então vamos aprender a lidar com os nossos filhos, vamos aprender a lidar com uma mulher que ela vai construir com você. Olha que legal, né? Alguém que possa ganhar dinheiro junto com você, pagar as contas junto com você, né? Ter dinheiro para fazer um lazer que antigamente não podia, para fazer uma viagem, para pagar um hotel, para comprar roupa para o filho, para fazer isso. Então, para dividir com você. Essa divisão é uma construção extremamente saudável e ela é um dos arrimos
da duração de um relacionamento, né? E de um pertencimento que um tem com o outro. E tanto homens e mulheres merecem isso. Então é a conjunção dessas novas convicções e dos novos valores. Isso não é novidade, né, Gina? Isso foi sempre assim, né? Quanto mais diálogo tem, quanto mais compartilhamento sempre tem foi dos dois a chave lados. E continua sendo. Sempre foi. O próximo livro, como é que vai ser o próximo livro? O próximo livro, ele tá meio no prelo ainda, né? Mas já está concluído, já foi? Já está concluído, não vou falar aqui o nome não. E aí, você vai abordar o que nesse livro? Eu vou abordar essa construção interna das mulheres, que eu já falei um pouquinho no primeiro livro, mas o primeiro livro era como alinhar todas essas áreas, né? Sem a gente sair ferida, sem sair perdendo. Olha só, a gente insiste nisso, Edu, porque a Organização Mundial de Saúde mostrou que o homem casado, ele é detentor de saúde mental. Então, eu vou repetir. O homem casado, ele é o maior representante de saúde mental e a mulher casada, de doença mental. Por quê? Porque o homem casado, ele chega em casa, ele chuta o tênis, se joga no sofá, pega o celular, liga o ar-condicionado e começa a sapear e olha faz joguinho, isso, aquilo. E quando a mulher chega em casa, é uma mulher que ela faz o quê, gente? Pensa, né, nos meus meninos. Recolhe as roupas, recolhe o trabalho. Eu tenho que abrir mochila, porque o meu menor foi pra piscina. E aí, se eu não tirar a sunga molhada de dentro da mochila, ninguém vai tirar, vai dar bicho nessa cidade quente. E aí, o que eu tenho que fazer? É uma sobrecarga. Então, uma das atitudes dos homens hoje é equalizar. Tipo, você faz a tarefa, eu também. Você foi buscar, eu também. Você lava uma coisa, eu também. Porque quando as mulheres não trabalhavam, ficava em cargo delas. Mas agora aqui, de novo, há um intercâmbio entre mundo público e mundo privado. Então, os dois vão ter que aprender a fazer coisas de fora de casa e coisas de dentro de casa. Eu acredito que a plataforma digital hoje é um dos principais solos de empregabilidade, com certeza. Você acha que o caminho é esse? É um dos caminhos, né? Não, porque eu tô te perguntando porque a gente já fez entrevista aqui com produtoras de conteúdo que vivem disso hoje. Vivem disso, vivem de moda, de maquiagem, vivem de eventos, vivem de um monte de coisa. Olha, Edu, para você ter uma noção, eu sou palestrante, né, há 20 anos já tenho mais de 350 palestras. E na pandemia, por exemplo, grande parte das minhas, 70% das palestras foram online, em plataformas de interação, onde eu ainda não tinha atuado, né, eu já tinha ensinado. O que você achou da experiência? Achei maravilhosa, maravilhosa, porque você não tem limites, né? Dentro de uma plataforma você torna o seu produto escalável. Então, no meu consultório, eu atendo por hora. Então, não é escalável. Mas na rede social, quando eu mentoro, por exemplo, presencialmente, eu estou conversando com você, mentorando. Então, eu tenho o controle de horas do que eu estou fazendo. Quando eu escalo, eu vendo aquele ticket que eu vou estar lá, ao vivo, falando com as minhas meninas, com as minhas mentorandas. Mas o que acontece? Eu estou ensinando algo para elas, mas tem 20 meninas na plataforma comigo. Você usa então, aquele horário vezes 20. Exatamente. Ou vezes 30 meninas, 40, 50, tantas quantas já participaram. Desliga o celular aí, ó. Tá procurando a Gina. Então, é infinito. Por quê? Porque isso chama escalável. Então, é um terreno onde a gente, quem souber utilizar, tá com tudo. Por quê? Porque é um lugar onde o saber também não tem mais alocação, né? Então, é um lugar onde ele é de todo mundo. Mas isso é um risco também, né? Sim. Isso é um risco, porque tem muita gente que não tem essa bagagem de conhecimento, esse estudo todo, que oferece o serviço do mesmo jeito, né? Ah, sim. E aí, as pessoas que vão comprar é que tem que ter o filtro, né? Por quê? E aí que tá o problema, será né? que eu tenho que ter noção que se eu fizer uma mentoria de 2 horas, eu não tô fazendo uma faculdade, tá certo? Não. Se eu encontro lá no hotel, né, um encontro, uma imersão de 8 horas, não é uma faculdade, tá certo? Não é uma faculdade. Então as pessoas têm que ter convicção disso. O que eu não posso fazer é ir para uma imersão com um guru XYZ, né, numa imersão comigo, como tantas meninas já participaram, e desejarem sair de lá especialistas em mulheres. Isso não existe. Então existe Mesmo o quê? porque não existe especialista no mundo em mulheres. Exatamente. Então, não tem como entender. É impossível entender 100%. Boa, então a ideia é de que
eu tenho que ter. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vendem essa imagem, né? De que as pessoas podem ser formadas ali para uma. O que você pode fazer é estimular, é inspirar, é carregar, é mostrar alguns passos. A mentoria, por exemplo, o que é a mentoria? É você pegar na mão dela e carregar ela junto com você, a partir da tua experiência. Não é necessariamente ler um livro, se pautar em teorias, fazer isso e aquilo, mas é que você poupa caminhos que ela trafegou, que você trafegou errado e você aprendeu, e você evita que ela perca tempo fazendo isso. Então isso é uma mentoria, o que é uma coisa muito moderna hoje, porque você tem a estrutura da internet onde você consegue fazer muito isso. Então eu adoro o online e o offline, mas eu tô assim bem investindo nessa ideia do online, porque eu acredito, por exemplo, eu escrevi o livro Mulher Líder de Si Mesma quando eu desenhei um curso online para as mulheres, e do curso o conteúdo do curso saiu o livro. O livro já estava pronto, porque eu escrevi todo o conteúdo do curso, entende? Então isso se torna e-book. O meu livro físico, ele tem uma quantidade. Tudo bem, uma tiragem de 10 mil. Vendi 10 mil livros para as mulheres. Mas o e-book, ele é o quê? Ele flui. Muito mais então escalável, as empresas né? Às vezes falam: Gina, a gente quer você aqui para dar uma palestra e a gente quer 1.500 links, porque nós temos 1.500 funcionárias e vai ser o presente delas do Dia da Mulher. Legal. Entende? Legal. Então, isso se torna escalável. E aí eu incentivo muito as minhas mentorandas, né, as meninas às quais eu oriento, para pensar em se preparar, escolher qual é o nicho delas e se preparar exatamente para fazer com que o saber delas se torne escalável, tanto quanto o meu é. Você falou de mentoria, que é pegar na mão e ir junto, né? Dividir a experiência. Você teve experiências assim, ruins, porque você era mulher na sua vida? Olha, porque mulher não necessariamente, eu acho que eu já nasci com uma cabeça meio de modernidade, sabe? É que eu fui meio que rompendo assim barreiras e fui empurrando barranco, sabe? Você precisa estar numa posição confortável do ponto de vista emocional para fazer isso, né? Então, aí eu te pergunto, né? De onde eu vim, pai e mãe? Será que eu tinha uma vantagem estrutural ali? Não necessariamente, ok? Então, o que é que você quer? Seu pai e sua mãe vão te reger para sempre? Não, que é exatamente o que eu falo no meu livro. Tem uma hora que você vai ter que romper com isso, né? Que a gente trata tanto isso em consultório, fala tanto isso em palestras. A palestra nada mais é do que um momento de transformação. A mentoria que eu dou nada mais é que um momento de transformação. A partir desse momento você vai ouvir como foi, vai ouvir como foi comigo, vai entender e vai incutir isso na tua própria realidade. Você não vai copiar o que eu tô fazendo, não é isso. Claro. É você se inspirar para modelar isso, para moldar, forjar dentro da tua realidade. E ver o que é possível, né? Isso é possível. Aconteceu com uma outra pessoa, é possível. E comigo foi possível, e com tantas outras. A gente tem milhares de exemplos de mulheres que subiram muito, sabe? Que são... eu tenho uma amiga que o último congresso que eu participei antes da pandemia, né? Porque não teve mais nenhum na minha área presencial. Foi na Índia. Você foi à Índia? Fui à Índia. E há 2 anos atrás eu estava na Índia. Que não é muito assim pra mulher também, Índia, né? Não, difícil, tá? É difícil pra caramba. Mas eu experimentei algo interessante na Índia, essa sororidade que eu tô te falando. As mulheres pegavam no meu cabelo, elas cheiravam o perfume, elas se aproximavam, pediam licença. São mulheres simples, mas não são mulheres que ficam competindo com você, são mulheres que admiram o diferente, uma luz, por exemplo, um cabelo de luzes, elas não têm isso lá. Então, como é que a gente também pode se despojar, né? Pode se dispor para ajudar a outra, né? Para contribuir com ela ali, tanto ela comigo quanto eu com ela. E quando nós estávamos lá naquele congresso, eu estava falando sobre um trabalho que eu fiz com as paneleiras aqui em Vitória, sobre que elas são as empreendedoras mais antigas, né, daqui da nossa região, 200 anos de empreendedorismo através de fazer panelas de barro. Elas são as mais antigas do estado. E é bem interessante porque começa com mulheres que são muito simples e elas são arrimos da casa delas, né? E aí eu fiz um estudo sobre elas e levei para lá, porque o congresso, o que é um congresso mundial? É quando você partilha ciência. A ciência nada mais é do que eu fazer aqui, recolher no meu quintal e você recolher no seu. E aí a gente vai lá conversar. No meu quintal a flor nasceu amarela e no seu? No meu nasceu rosa. No meu quintal as mulheres trabalham assim, assim, assim no empreendedorismo e na sua. Então, isso é ciência, a gente costurar e aí mostrar um retrato quase que global, universal, do que são as mulheres empreendedoras no mundo, guardadas de vidas diferentes. E quando eu estava nesse congresso, uma das minhas grandes amigas de infância, a Mônica Ximenes,
que é uma grande CEO em São Paulo, de uma agência de eventos assim que já fez Olimpíadas em Londres. Caramba! Ela é incrível e ela estava sendo premiada como uma das mulheres que foi reconhecida por aquelas que se levanta como mulher, e ela tem uma história dramática porque ela teve um câncer que quase a levou, mas ela superou o câncer de mama e ela venceu, e hoje ela emprega mulheres de diversos nações, de várias características de diversidade, e aí ela propaga isso, e ela estava lá recebendo um prêmio. Quer dizer, eu estava num congresso de saúde mental falando do empreendedorismo de mulheres aqui capixabas, e ela estava lá recebendo um prêmio. Então, assim como eu abri porteiras e fui, ela também. E a gente nunca tinha conversado sobre isso. Ela foi fazendo no trabalho dela, eu fui fazendo no meu. E o convite para você que está me ouvindo hoje, que está me vendo aqui, é exatamente que você seja desperta, que você se levante e que você entenda, através do autoconhecimento, qual é a tua principal característica, o que você pode fazer por si, pela tua casa. E depois você expandir isso para que você faça para a sociedade, para a sua comunidade, e mais do que isso, que você viva disso. Que isso faça outras mulheres também viverem bem. Então, essa é a mensagem de um aplicativo, como esse que eu citei da EasyBee, essa é a mensagem de meninas que a gente mentora, essa é a mensagem de um livro como esse, de uma escola de mulher que funciona nas plataformas, da gente ensinar para as empresas a cuidar de mulheres, a cuidar de homens, a cuidar de famílias, a cuidar do bem-estar das pessoas para que elas sejam realizadas felizes e que elas tenham vida em abundância. A nossa mensagem nada mais é do que essa. De que os seres sejam estruturados, que eles gostem deles, que eles se amem e consigam fazer essa conjunção aliado com outros pares. Então, através da sororidade, que é a irmandade, através da solidariedade, a gente está em tempos de guerra. Eu te convido, hoje sai minha próxima coluna da Gazeta, que é exatamente os trajetos da guerra dentro da gente, dentro da nossa existência, por onde a gente caminha. Eu te convido para ler, porque é exatamente essa visão, que é uma visão do cuidado para com o outro. Não é rebaixar ninguém, não é humilhar ninguém, não é fazer diferença de ninguém. Todos nós iguais, caminhando no lugar, que é um lugar onde a gente vai chegar e ter vida e ser feliz. Legal, então, para te seguir no Instagram... Ginestrose com 2 E's, não é isso? É fácil de achar, é só digitar. Facebook. Isso aí, mesmo nome, no LinkedIn também. E aí lá você vai ter acesso a muitas plataformas que eu atuo, e principalmente no meu site, né? Se você quer saber um pouco mais, se você é uma empresa que está interessada, né, em trabalhar e cuidar de saúde mental nos seus pares, nos seus colaboradores, é só contactar o meu site, ginestrose.com.br. Legal. LinkedIn, Instagram, Facebook e site. E a coluna da Gazeta, isso, que sai de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias na quinta-feira. Quinta-feira de 15 em 15 dias. Legal. Gina, obrigado. Eu que agradeço, adorei estar aqui. Legal, que bom. E está convidada para vir outras vezes. Vamos, tem muita coisa para falar. Com certeza. Vamos ver se arruma um tempinho para defender os homens também, porque a gente está precisando de defesa ultimamente. Mas eu defendi hoje aqui. Valeu, Beijo, Gina. gente. Tchau.